154 milhões de reais é o que vale esse jovem. Palmeiras desembolsou essa quantia para tirá-lo do Barcelona, Vitor Roque. E aí, você acha que vale isso tudo? Outra coisa, como isso afeta o São Paulo? Essa pergunta aí acho que é intrigante, hein? Então não sai daqui que daqui a pouco a gente vai contar para você como que isso afeta o São Paulo. Antes de tudo isso, eu quero que vocês deem like, se inscrevam, compartilhem, pelo amor de Deus, né? Compartilhem o link nos grupos de WhatsApp, de amigos, quem gosta de futebol. E aí, Marina, tudo bem? Tudo bem. Tá boa? Uhum. Ela mordeu seu pé? Não. Você tá com o pezinho recolhido? Tô com perna de índio. Com perna de índio? E aí, que simbologia? Porque tem uma coisa, né? Você tá me falando da simbologia dessa contratação, né? Pelo Palmeiras, né? A maior contratação da história do futebol brasileiro. Qual que é a simbologia que você acha que tem essa contratação? Eu acho que demonstra um poder muito grande. Como você falou, não só poder econômico, como um poder simbólico, né? Porque é muito impressionante você ver um clube brasileiro tirar um jogador jovem do Barcelona, né? Porque o Vitor Roque, ele completa 20 anos hoje. Ele tem só 20 anos. Então, o fato de um clube brasileiro ir até buscar um jogador jovem, que tinha praticamente acabado de ser comprado pelo Barcelona, e conseguir fechar esse negócio e trazê-lo para cá, é realmente muito impressionante. Exatamente. Né? E o que realmente significa isso? Poder financeiro e simbólico, né? Aí a gente separou alguns dados, né? Desde que ele saiu lembrando que ele é formado na base do Cruzeiro, e o Atlético Paranaense comprou ele, já tipo no final da maturação dele na base, comprou ele, e ele fez 2 temporadas no Atlético, né? Isso, eu vou falar alguns números aqui do Vitor Roque, né? O que projetou ele para que o Barcelona se interessasse? Gente, minha garganta tá... Desculpa. O que projetou o Vitor Roque para o Barcelona foi essa passagem dele pelo Atlético Paranaense, né? Então, eu vou... Considerando que ele é um homem-gol, certo? Ele tá sendo contratado para fazer gols. Exatamente. Né? Então, eu vou analisar os números desses gols, né? No decorrer da ainda curta carreira dele. Lembrando, é isso. Ele é um jovem, né? Muito promissor e que já conseguiu atingir certas marcas boas na sua curta carreira, né? Então, vamos lá. No Atlético Paranaense, ele chegou no Atlético Paranaense em 2022, né? Então, ele tinha acabado de subir, ele tinha só 17 anos. E aí, em 2022, ele fez 36 jogos, 7 gols e, enfim. Mas só os gols? 3 assistências. Então, começou muito bem para quem tinha acabado de subir. Aí, em 2023, que foi o grande ano dele, né? Que foi o ano que todo mundo ficou assim, que essa palavra é péssima, mas que deu o hype, né? Pro Vitor Roque. E hype é dinheiro, como a gente bem sabe disso, né? E o Atlético Paranaense é uma excelente vitrine, né? Muito, muito. Agora que caiu pra segunda divisão, talvez nem tanto, mas nessa época vinha, né? Sempre frequentando Libertadores, sempre chegando no mata-mata, Sul-Americana, enfim. Aí, 2023 foi o grande ano do Vitor Roque no Atlético Paranaense, né? Ele tinha 18 anos, 45 jogos e 13 gols. E aí ficou todo mundo, assim, encantado com o Vitor Roque, com um estilo, né, muito agressivo, digo, na melhor acepção da palavra, vibrante, um jogador que trazia, né, essa característica, todo mundo olhava e falava, nossa, quem sabe, na seleção. E aí, o fato dele ter despertado o interesse do Barcelona e sido vendido, de fato, para o Barcelona, com 18 anos, meio que confirmou que ele realmente estava ali, nascendo um grande jogador, certo? Então, em 1º de janeiro de 24, ele foi transferido para o Barcelona. O Barcelona comprou ele do Atlético Paranaense por 30 milhões de euros. Aí, no Barcelona, como é de se esperar também, porque ele era reserva do Lewandowski, é difícil, né? Chegar já, são raríssimos os jogadores que com 17, 18 anos chegam no Barcelona e tem muita oportunidade, já correspondem, enfim, né? Então, no Barcelona, eu acho que não foi exatamente nem o que o Vitor Roque esperava e nem o que o Barcelona esperava dele, considerando que ele é muito jovem, mas foram... No Barcelona, de janeiro de 24 a agosto de 24, 14 partidas, 2 gols e nenhuma assistência, 0 assistências. Aí, em agosto de 24, ou seja, agosto do ano passado, ele foi emprestado para o Real Betis, né? Aí ele até deu uma melhorada nessa média, disputou de agosto até hoje, agosto de 24 até hoje, que foi concluída a transferência para o Palmeiras, 22 jogos, 4 gols, 0 assistências. Então, até que, né, melhorou um pouco, fez mais gols e tudo mais. Então, foi isso. Aí, o Barcelona tinha comprado
o Vitor Roque do Atlético Paranaense por 30 milhões de euros. Lembrando que esses 154 milhões de reais que eu falei são equivalente agora, a 25 milhões de euros que o Palmeiras pagou. Agora eu vou explicar. O Barcelona comprou do Atlético Paranaense por 30 milhões de euros vendeu para o Palmeiras por 25,5 milhões de euros. Ou seja, vamos falar em euros porque é a moeda que é feita essa negociação, tá? Então o Barcelona, nesse negócio, ele comprou o Vitor Roque por um preço e vendeu ele por 4,5 milhões de euros mais barato. Então, teoricamente, o Barcelona perdeu dinheiro nesse negócio do Vitor Roque e, considerando isso, pode-se dizer que foi uma aposta do Barcelona que não deu certo e daí eles queriam mesmo vender e aí, enfim, estavam dispostos a passar o Vitor Roque para frente. Só que a gente está acostumado a ver isso, às vezes com jogadores, né, com uma idade um pouco mais avançada e até indo para mercados menores na Europa. O fato de ter sido o Palmeiras, né, o clube que tirou o cara do Barcelona, independentemente, pagou muito caro, mas o Barcelona perdeu dinheiro. Isso é uma coisa, assim, é um fato novo no futebol, né? É óbvio que tá todo mundo ouriçado por causa disso, porque faz sentido. Mesmo com esses números que eu citei agora, ele continua sendo um jogador de 20 anos, o histórico de lesão dele é praticamente inexistente, né? Ele teve uma lesão no Atlético Paranaense, uma lesão no tornozelo, mas ele ficou fora só 2 meses e pouco. Então ele, na realidade, perdeu 10 jogos pelo Atlético Paranaense em 23 por conta dessa lesão. Então é um jogador novo, não perdeu tantos jogos, isso que eu tô querendo explicar. Então é um jogador novo, sem histórico de lesões, que despertou o interesse de um gigante mundial, que, né, é o Barcelona. Eles foram comprar, e o Palmeiras foi, no fringir dos ovos, né, se você espremer, o Palmeiras foi e tirou um jogador do Barcelona. E isso demonstra um poder muito grande, né? Um poder econômico. Um poder econômico e um poder moral, né? Político, exatamente. Né? É um reposicionamento do Palmeiras no tabuleiro das grandes equipes, né? Do futebol brasileiro. Tô falando que tem muitas, não. Vamos supor que o Palmeiras competisse com o Flamengo poderia estar num nível acima. Hoje, acredito que o Palmeiras assumiu esse nível, né? E aí a gente vai falar também daqui a pouco das outras contratações que ele fez só nessa janela, né? Então o Flamengo reteve mais um pouco de investimento, não fez muito investimento essa janela, mas o Palmeiras ao contrário. E o Palmeiras, então, nesse tabuleiro, ele conseguiu dar um passo à frente. Aí, nesse sentido que você está falando, de demonstração do poderio econômico e de moral mesmo, né? Para a instituição. Exatamente. E aí, o que eu percebo é que talvez o Palmeiras, ele queira meio que igualar não, mas fazer com que signifique esse poderio econômico com ainda mais conquistas de título. E não dá para negar que esse Mundial, né, nós conversamos com, esse Mundial de 2025 agora, nós conversamos com amigos palmeirenses, é um interesse do Palmeiras, vai ganhar, não sei, é muito difícil, mas ter essa performance boa nesse Mundial agora, de 2025, né? Sim. Então, enfim, eu acho que tá tudo interconectado. E aí eu queria acrescentar só mais uma coisa. Você quer falar? Quero falar de Vitor Roque especificamente. Para fechar a conta. E aí, você, diante de tudo isso que a gente falou, você acha que foi uma contratação que vale todo esse dinheiro? Lembrando, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Você acha que... É óbvio que ele é jovem, óbvio que ele tem 20 anos, mas você acha que é um jogador tão consolidado ao ponto de valer esse tipo de investimento? Eu acho que se você pegar a análise assim separadamente, não, eu não acho que valha. Agora, sendo um time com tanto dinheiro assim, saudável, né, financeiramente, claro, mas eu não sei o que deu dinheiro, o fato é que está saudável financeiramente, né, funciona, ele ainda pode errar, né? Exatamente, ainda pode errar, não é a última cartada, é agora ou nunca, não exatamente, e se errar, ele ainda é um jogador de 20 anos, e pode ser recuperado, né, pode ser recuperada parte dessa quantia investida, dessa quantia imensa, perder de vista, né, investida nele. Então eu acho que, normalmente, enfim, resumindo, eu posso falar? O que eu acho? O que eu acho é o seguinte, com esse valor, ele vai, com certeza, carregar um peso nas costas enorme. Toda vez que ele entrar em campo, ele vai ter que entregar no nível de ser o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Então, assim, ele vai ter que ser artilheiro, é obrigação dele. Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, até com sobra, diante dos outros. Sim. Ele entrando em campo, ele já carrega esse peso, o Vitor Roque, na minha visão. Então ele vai ter que se provar, ele vai ter que se provar muito, ele vai ter que se esforçar muito para justificar esse valor investido. Até porque a torcida do Palmeiras é muito exigente, né? Mas enfim, agora vamos partir então para o todo, né? E aí já dando o gancho pro São Paulo. Beleza. Você separou aí as contratações do Palmeiras só nesta janela. Isso.
Só nesta janela. Vamos ver quanto que o Palmeiras gastou só nessa janela. Então vamos lá. Eu vou falando em milhões de reais, tá? Tá. Então, Vitor Roque, como a gente comentou, 154,5 milhões de reais. O Paulinho, o grande jogador do Atlético, ficou meio que esquecido nessa história aí. Mas o Paulinho foi contratado por 115 milhões de reais. Facundo Torres, uruguaio, 73 milhões de reais. Emiliano Martínez, 44 milhões de reais. Mikael, 28,5 milhões de reais. Essas são as contratações. E aí o Bruno Fux, só para constar, né, ele veio como um empréstimo gratuito. Uma troca com o Caio Paulista, né? O Caio Paulista foi para o Atlético, Bruno Fux, zagueiro, veio para o Palmeiras, aí gratuitamente, sem custos, né? Pelo menos de acordo com o que foi divulgado pela Band, e é isso. Então, somando todas essas contratações do Palmeiras, só nesta janela, dá quanto? Dá 415 milhões de reais. Você tem noção disso? Que significa metade da dívida bruta do São Paulo Futebol Clube. Ou seja, como isso afeta o São Paulo, né? Você vê como isso afeta o São Paulino, porque o São Paulo em si, eu acredito que eles devem olhar para esse tipo de situação e achar normal, né? Eles não devem ligar muito. Mas para o São Paulino em si, é uma questão, você se vê numa situação de desespero. Porque um time, o seu rival, é capaz de investir numa janela de transferência apenas 415 milhões de reais. Enquanto o seu time não tem dinheiro para pagar salário, a dívida de mais de 800 milhões de reais só aumenta. Essa negociação aí com o fundo de investimento, que o São Paulo não consegue arrecadar o dinheiro, o fundo não consegue arrecadar o dinheiro suficiente para quitar as dívidas de banco, que são as dívidas mais urgentes do São Paulo, que são de 200 milhões de reais. O Palmeiras resolveria isso em um semestre. Então, assim, como o torcedor do São Paulo não ficar possuído da vida com essa diferença de investimento? A gente tá falando dos jogadores, né? Do perfil dos jogadores que cada time consegue contratar. Palmeiras contratando jogador, independentemente se a gente acha que vale ou não vale. O Vitor Roque, por exemplo. Jogador de 20 anos, que estava no Barcelona. Os próprios jogadores lá, Richard Rios, Aníbal Moreno. Flávio Lopes não foi barato. Flávio Lopes não foi barato, não é um jogador velho. Uma série de jogadores. O São Paulo conta com a boa vontade e algum certo tipo de identificação do Lucas, do Caleri, do Oscar, que já são jogadores veteranos para jogar no São Paulo. Então aí a gente vai, a partir dessas finanças, a gente vai entendendo como que funciona cada perfil de cada time, né? São Paulo é um time mais envelhecido, é um time mais identificado, mas é um time mais envelhecido. O Palmeiras com jogadores assim, de alto gabarito, né? De jovens. O Estevão, por exemplo, não é um jogador formado na base do Palmeiras, é um jogador que o Palmeiras contratou do Cruzeiro, e o Cruzeiro já sabia que esse jogador era diferente. O Palmeiras foi lá e pagou. Então, assim, como não afetar o São Paulo? Exatamente. Qual que é o sentimento de você? O palmeirense também pode comentar, o São Paulino. Qual que é o sentimento do São Paulino vendo esse tipo de situação? Se agravar, né? Se alimentar a cada ano, né? Cada um ficando mais rico e outro ficando mais pobre. Né? Parece que a distância realmente nessa questão de econômico, de valores, né? Em milhões de reais, realmente só aumenta. Palmeiras tem condições, hoje, de ir até um clube como o Internacional, pegar o Maurício. E agora, citando um exemplo, né, de jogadores, enfim, novos, e que você tem que desembolsar um valor para tirar esse jogador que está com um contrato vigente com outro clube. Para fazer isso, para você tirar um jogador, independentemente do clube que ele esteja, você tem que pagar uma grana. Como que você não paga uma grana, né, para trazer esse jogador? Se ele tiver sem contrato, né, o contrato dele com outro clube está acabando, ele vai ficar sem clube, então você não precisa pagar pela transferência. E é justamente assim que o São Paulo faz negócios. Só vai atrás de jogadores sem clube, em fim de contrato. Aí eu te cito 2 exemplos. O que acontece também normalmente? Esses jogadores, sem clube, sem contrato, eles estão com a idade um pouco mais avançada. Então meio que o auge deles, o auge técnico já passou. Então jogadores próximos dos 30 ou com mais de 30 anos. As 2 principais contratações aí do São Paulo, dos últimos tempos, Lucas e Oscar, os 2 seguiram essa batida, né? Esse padrão. Os 2 não tinham mais contrato com nenhum clube, então eles vieram sem custo para o São Paulo. Claro, o São Paulo vai arcar com os salários, mas o São Paulo não tem cacife para desembolsar esse valor absurdo, né? O jogador tem que vir sem custos. Ou, outra opção, é vir por empréstimo. Exato. Né? Caso de Enzo Dias, por exemplo. Enfim, e aí pode ser que dê certo, mas, né, a margem para que você arrisque e erre fique menor. O que eu quero dizer é,
O Palmeiras, a gente vendo essa contratação do Vitor Roque e todas essas outras que a gente citou, parece que o céu é o limite. Ou seja, eles não têm limite. Agora, o São Paulo não. O São Paulo tem limites muito claros. Então, parece tipo, o filtro do São Paulo poder fazer uma contratação, reforçar seu time e, com isso, ter ganhos esportivos e se tornar um frequentador de topo de tabela e de fases de mata-mata de Libertadores todo ano, isso fica limitado, porque você só pode trazer jogadores que estejam em fim de contrato, que você não tenha custo para trazer, que você só arque com salário, ou que você ajuste, amarre um contrato de empréstimo. Exatamente. Entendeu? Outra coisa, outro ponto interessante que eu gostaria de trazer é que o Palmeiras, nessa contratação do Vitor Roque, além dele ter demonstrado muito poder econômico, financeiro, grana, plata, cacife, além desse poder financeiro, demonstrou também um enorme poder de bastidor, de conversa, de habilidade de negociação. A verdade é que a diretoria do Palmeiras destravou um negócio que era visto como extremamente complicado. Eles viam, né, com otimismo, segundo a gente, enfim, acompanhava nos noticiários, porém, estava travado. Então, além deles entrarem com a grana, eles entraram com o poder de bastidor. O São Paulo não tem grana, não tem bastidor, e, para além disso, também não tem transparência, né? Então, fica essa chove que não molha aí durante muitos anos. E, assim, a última contratação, assim, de mídia, né, que São Paulo fez, claro, o Lucas veio e tudo, foi o Rames Rodrigues. Alguém sabe quando São Paulo deve pro Rames Rodrigues? Mesmo não tirando ele de nenhum clube, mesmo ele vindo supostamente de graça, o que foi acertado em termos de salário e bonificações lá é um mistério. É um mistério. E assim como aconteceu com o Daniel Alves, que o São Paulo está pagando ele até hoje, né? Ele tá preso lá, o São Paulo tá pagando ele. Com o Rames Rodrigues acontece a mesma coisa. E aí eu faço essa pergunta pro Casares, vocês não tem, no Casares, Belmonte, conselheiros do São Paulo, vocês não têm vergonha? Não tem vergonha? Vocês não têm um senso de urgência para mudar essa situação? Sabe? Porque faz um tempo já que é assim, né? Você falou de Maurício, de Felipe Anderson na janela anterior, mas o Palmeiras, se você for pegar, ele trouxe... Quem que era o melhor jogador da Libertadores de 2016? Trouxe o Guerra. Quem que é o melhor jogador meia do Brasil? Não sei, acho que é o Lucas Lima ou o Scarpa, Lucas Lima do Santos e o Scarpa do Fluminense. Beleza, trouxe os dois. Por que ele trouxe o Caio Paulista do São Paulo, se não for para exercer e mostrar esse poder, que eu também acho que é importante no futebol, né, você fazer isso. Mas, ou seja, são investimentos, são contratações que elas são de um valor tanto de revenda quanto de possibilidade de acrescentar nível técnico dentro do campo muito maiores que o do São Paulo. Exatamente, eles fazem esse investimento, os atletas são mais novos, e aí eles podem dar retorno de revenda, e aí, gastou muito, mas também vendeu bem, tudo bem. Aí você vai ajustando esse ato de desembolsar, gera, entre aspas, um rombo, mas aí você completa, inclusive com as vendas astronômicas da base, né? Hendrick, Estevão. Em paralelo, consegue investir em base e faturar bastante também. E também tem outros jogadores aí que a gente não citou, que são considerados mais lá do B do Palmeiras, mas, igual você falou, Aníbal Moreno foi junto a um clube para tirar. Flaco Lopes, não foi barato, tem entre os mais caros, foi junto a um clube para tirar. O São Paulo, não. O São Paulo, já que agora a parte é para falar isso e como se afeta o São Paulo, o fato é que o São Paulo não consegue fazer isso. O São Paulo fica contando com uma promessa da base, mas o Wendel conseguiu alinhavar lá o pré-contrato, pois é, e aí mandou o Moreira e o William Gomes para poder alinhavar esses contratos. Isso não é poder de bastidor, você tá doando os seus jogadores da base. Você acha que o Palmeiras vai doar, o Palmeiras atual vai doar algum jogador da base? Doou alguma coisa? Tipo, toma Barcelona, para poder vir o Vitor Roque ficar um pouco mais barato? Não foi doado ninguém pro Barcelona e comprou e ajustou lá o contrato a negociação que estava travada, conseguiu fazer andar, enfim, eu acho que é isso que acaba demonstrando, né? E a questão que fica é essa, né? Vamos fazer alguma política de médio, longo prazo para mudar algum tipo de situação, para tentar se equiparar com esse tipo de nível de investimento, ou a gente vai ficar sempre nessa mesma dinâmica, patinando e correndo atrás, né? Enfim. E já que tem que pagar dívida, isso virou um lugar comum absurdo, né? Mas tem que ser dito, fazer o quê? Já que você está querendo pagar dívida, precisa ser dada a nota fiscal do pagamento dessas dívidas para a torcida, minimamente. E como que isso é feito? Por meio de entrevistas coletivas. Não adianta chamar o repórter que é amiguinho e que é cheio de dedos ali, isso não adianta. Você tem que dar uma entrevista coletiva, se abrir ali para perguntas da imprensa, porque, infelizmente, é a forma que o torcedor tem de obter as informações sobre o clube, ou você, sei lá, posta lá no seu site oficial, mas eu tendo a achar que a coletiva de imprensa, você se coloca mais à disposição do torcedor do que, de repente, ter que consultar uma fonte oficial, que é o clube. Porque daí, se eles postarem lá no site, eles podem acabar manipulando, e convenhamos que a confiança nessa diretoria já não é muito alta. Na verdade, até era,
né, mais alta, e daí eles foram, enfim, derretendo com esses sumiços, com essas falta de se comunicar, de transparência, né, como o Alexandre Guibras falou, essa alergia ao torcedor, alergia à arquibancada. Então, é óbvio, aí você vê o seu rival fazendo isso, podendo tirar jogador hoje de qualquer clube, e o São Paulo tem que ficar quase assim, ai, pelo amor de Deus. Tem que ficar apelando por uma identificação que o jogador XYZ vai ter, né? Bom, é isso, né? Então, antes da gente finalizar, para a gente ilustrar um pouquinho dessa conversa que a gente teve, a gente queria só compartilhar, então, uma tela. Compartilhar tela. Aqui. Essa aqui é a Leila Pereira, no Twitter dela. Vestida a caráter. Seja bem-vindo, Vitor Roque. E ele é conhecido como Tigrinho. É isso? Ele faz, né? Comemoração, dá pra ver aqui comemoração. Então, para terminar, a gente deixa essa imagem com vocês. A Leila vestida de tigrinho, para você ver que não é porque a pessoa é bilionária que ela tem bom gosto, né? É isso? É isso aí. Então tá bom, gente. Até a próxima. Deixem aí o like, se inscrevam, compartilhem o link em grupos de amigos, de familiares, quem gosta de futebol, de modo geral, né? Isso aí. E ajudem a gente a crescer e conseguir produzir cada vez mais vídeo para vocês. Tá bom? Beijo na alma. Tchau.